Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia Ramos. Professora Alessandra, como vocês estão? Então, vamos dar sequência à Isso. produção textual. Já trabalhamos a narração, a descrição. E agora? O que Vamos vocês que acham que nós vamos, vamos então. fazer? Vamos complementar, vai ter algo novo, vai ter exemplos. Pessoal, sempre lembrando que é tudo uma sequência, tá? Lembra lá da narração e aí você memoriza, lembra dos exemplos, depois vai para a descrição também da mesma forma para saber diferenciar qual que você vai utilizar. Então é preciso que vocês agora prestem bastante atenção nos exemplos aqui. Então, vamos que vamos então. Aula 46.1, né? Gênero textual e produção de texto, narração. Aqui teremos, né, os gêneros, né, a tipologia narrativa, mais os gêneros. Contos, crônicas, né, fábulas, charge, cartoons, quadrinhos, né, que são as HQs e textos jornalísticos, além dos elementos da narração, que a gente já estudou sobre isso. Então, a nossa árvore do conhecimento com tipologia textual. Então vejam bem, os gêneros textuais. A partir da necessidade de nos comunicar, nasceram os gêneros textuais e antes mesmo deles os tipos textuais, estruturas nas quais os mais variados textos apoiam-se. Então percebam a questão da comunicação, você precisa de uma forma. Então, qual é a forma que você vai utilizar? Qual o caminho que você vai trilhar? Olha aqui, as diferenças entre gêneros e tipos textuais existem e elas são bem importantes. Então, qual seria essa diferença, né? A tipologia está relacionada à narração, à dissertação, à descrição, à injunção. Agora, o gênero. Aí você pega lá os contos de fada. Aí qual é a tipologia que pertence a esse gênero textual? Se vai contar uma história, automaticamente você vai lembrar que é uma narração. Então, olha, narração. A principal característica de uma narração é contar uma história, seja ela verdadeira ou não. Então, contou uma história, lembrou lá dos personagens, do espaço, o que acontece, qual o desenrolar dessa história, você lembra então da narração. Encontramos essa tipologia nos gêneros textuais: contos, crônicas, fábulas, biografias e outros. Aqui esta imagem, né, é quando você está lá entretido, né, concentrado na sua leitura, se deleitando. Olha aí, é uma viagem, né? Vai uma viagem. Viaja aí para outro espaço, outro lugar. Os elementos, então, pessoal, da narrativa. Vocês bem sabem que dentro de uma narrativa, o que nós temos? Nós temos aqui o personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Exato. Então, lembrando sempre do pente. Tá aí, tá na ordem aí, ó, bem certinho para não esquecer que os elementos da narrativa, você lembra do pente, né? Que é personagem, espaço, um narrador, tempo e enredo. Elementos da narrativa. E aí nós temos os personagens. Quem são os personagens? São os indivíduos que participaram do acontecimento e que estão sendo citados pelo narrador. Há sempre um núcleo principal da narrativa que gira em torno de um ou dois personagens, que são chamados de personagens principais ou os principais. E aí também nós conhecemos como os protagonistas, então, certo? Aqui estão presentes os personagens, né, da Turma da Mônica. Aí vocês lembram desses personagens? Olha só, Magali, né? Qual é a característica da Magali? Que ela gosta muito de comer, né? Aí o outro personagem nós temos o Chico Bento.
É o Chico Bento? Olha só, Chico Bento está com seu picolé. Olha o olhada. É o Chico Bento ou é o Cascão? Meu Deus do céu, mas é o Chico Bento, né? Não, não é o Chico Bento não, amadinho. Desculpa, é o Cascão, pela fé. Gente, até eu... Isso acontece, tá? É o Cascão. É. Qual é a característica do Cascão, né? O Cascão é aquele personagem que ele não gosta muito de tomar banho, não gosta muito de água. Não, por isso que já dá o nome de Cascão. Tá aí, tá marcado. Chico Bento é da Rosinha, Márcia. Fica esperta, amadinha. E logo em seguida vem o quê? O Cebolinha. Por que Cebolinha, né? O Cebolinha ele tem um problema, né? Que ele troca, em vez de falar com R, ele troca pela letra L, né? Se vai falar assim, vamos supor assim, ele vai falar jacaré, a palavra, ele vai falar jacalé, tá certo? Se for certo, ele vai falar celto. Então, entendeu? Faz essa troca. E a Mônica, como ela qual é a característica marcante da Mônica? Que a Mônica, ela não deixa nada para depois, né? Ela é brava, os meninos não tem, entendeu? Ela, se aprontar com ela, ainda mais se pegar o Sansão. Aí ela vai com tudo, com toda a garra. Esses são os personagens, então, que vocês devem conhecer com certeza, né? Já viram, já leram algum gibi, onde tem os personagens aqui. Tá certinho? Então, aqui nós temos esse quadro, né? Narrador, observador, né? Narrador, personagem e observador. Quando eu tenho um narrador, personagem, que isso quer dizer? Que ele vai fazer parte da história, tá certo? Mas eu também, e você, uma outra que vai marcar, é que você vai ver que lá no texto, a narrativa, né? O foco narrativo vai ficar em quê? Em primeira pessoa, porque ele está narrando e está participando da história. Quando eu tenho o narrador observador, o foco narrativo tanto do observador quanto o narrador onisciente, vai estar na terceira pessoa, tá certo? O único momento que o foco narrativo estará na primeira pessoa se o narrador for personagem, belezinha? Então, veja bem essa estrutura aqui, ó, o narrador observador, veja em cada parte onde fica a posição do narrador, tá bom? Isso aí é só uma imagem ilustrativa para você. E olha ali, o centro é quem? O personagem principal, que é conhecido como protagonista. Elemento da narrativa. O espaço ele deve ser esclarecido logo no início da narrativa, pois assim o leitor poderá localizar a ação e imaginá-la com facilidade. Então aqui nós temos, como elemento também da narrativa, o ambiente em que acontece a história. Você vai contar, você vai narrar. E aí como é que é esse espaço? Se você cita o espaço, diz como ele, o que tem em volta, o que compõe esse espaço, você consegue imaginá-lo. Percebem? Então, quando nós falamos agorinha sobre a questão do ler e você viajar, é exatamente por isso. Se eu vou falar de uma floresta, eu vou fazer a imagem, na minha mente, eu me transporto para lá. Mas e se não for? Então, vai depender muito do que você vai querer mostrar. Então, dentro da narrativa, eu tenho o ambiente e o espaço como elemento também para que você possa trabalhá-lo. Então, aqui vocês estão percebendo, né? 3 ambientes completamente diferentes. Beleza? Certinho, você quer onde? Você quer ir para Paris? Não, eu quero ficar no campo. Tranquilo, em Veneza. É você que escolhe, né? Você vai embora. A imaginação é sua. E aí nós ainda temos, continuando aqui com elementos da narrativa, o tempo. Professora, mas em relação ao tempo, o que eu posso explorar? Vejam bem, o intervalo de tempo em que os fatos acontecem, né, que eles ocorrem, pode ser um tempo cronológico, certo? Psicológico, você pode trabalhar com um ou com o outro, onde você sabe que existe um intervalo em que as ações ocorreram, mas não consegue distingui-lo.
Então, nós temos aqui as variações aqui, ó, na Idade da Pedra, olha Este só a primeiro. primeira imagem, no período medieval, tá certo? No período do quinhentismo, olha só o tempo. Ou esse tempo também, ó, no espaço, tá certo? Onde que está localizado. Elemento da narrativa, agora falando sobre o enredo. Então, o que é o enredo, primeiro ano? É o fato em si, é aquilo que você quer contar, é o que você vai mostrar dentro dos teus personagens, do espaço, do tempo. É aquilo que ocorreu e está sendo narrado. Ele deve ter um começo, um meio e um fim. Você não pode se perder na história. Eu vou contar uma história. Sim, então comece. Aí você começa a falar e essa história não tem fim, você precisa terminar. Percebe? É igual uma conversa quando você tem com o teu amigo. Ela tem um início, um meio e um fim. Então, olha aqui nessa historinha, você observa que o Cascão e a Mônica foi fazer uma visita, né? Foi visitar um amigo no hospital. Veja só que a situação. Quer dizer que virando para cá, ela sobe. E para lá, ela desce. Nunca pensei que fosse tão divertido fazer visita em hospital. Olha aí. E olha a situação que o Cebolinha ficou, né? Onde que aconteceu? Olha só, então ocorreu que ele foi durante uma visita e ele foi ainda brincar, né, na manivela da cama e a situação do Cebolinha estava todo machucado. Olha só, ele ficou todo grogue. Belezinha? Perceberam? Então teve o início e o meio e o fim. Tá bom? Ah, esses elementos. Aí nós temos agora o clímax, pessoal. O que vem a ser esse termo aqui? É o momento-chave da narrativa. Deve ser um trecho dinâmico e emocionante, onde os fatos se encaixam para chegar ao desenlace. E aí nós lembramos das novelas. Lembra aquele capítulo que você fica, eita, será que é hoje que vai acontecer aquela situação? Você fica sempre esperando pelo momento principal da narrativa, né? Então é um exemplo aí para os senhores. Não sei se vocês acompanham novela ou as séries também, né? Eu acho que para vocês hoje são as séries. Tem estudante que não consegue ficar sem uma série, vai acompanhando até chegar o desenrolar da história. Parado! Eu só ia jogar a embalagem vazia no lixo. Só que essa embalagem pode ser reciclada. Opa, tem razão. Acho que o Marcelinho inventou um novo super-herói. O mundo estava precisando do mesmo. Olha aí. Então, aqui, ó, quando ele fala parado, opa, já vai o quê? Já ele fica aquela tensão, né? O que vai acontecer na sequência? O que vai acontecer? Será que eu vou... ele vai me prender? Ou que ele vai brigar comigo? Não, ele só chamou a atenção do Cebolinha, né? Dessa questão de aproveitar a questão da embalagem, de jogar no local correto. Para ser utilizado. Beleza? E quando a gente falou lá, logo no início da questão, aqui já está a marca, né, do Cebolinha, né? Opa, tem lazão, viu só? Ó, lazão, a troca da fala. Uma das características então, do Cebolinha é porque essa questão dele trocar o R por L. Beleza? Então vamos embora. E aí, quando nós falamos em desenlace, o que é? É a conclusão da narração, onde tudo que ficou pendente durante o desenvolvimento, ele é automaticamente explicado. É o quebra-cabeça, a história que deve ser montada ali. Então, os passos eles vão acontecendo e aí lá no final você monta a ideia final e aí consegue entender a narrativa. É que houve o fechamento. O elemento da narrativa, né? É necessário que a organização do texto você faça alguns questionamentos. Como assim? Então, o
o que aconteceu? Vai ser o quê? O enredo. Quando aconteceu? Está relacionado a tempo. Onde aconteceu? Espaço. E com quem aconteceu os personagens. Então, toda vez que você for inventar, criar, construir uma história, faça sempre esse questionamento. Uma coisa interessante é quando você fala o quê? Vamos lá, você vai para um passeio. Vai para um passeio no parque. De repente tem uma situação lá engraçada. Aí quando você for contar o que aconteceu dessa situação é o enredo. Em qual período que aconteceu esta cena? Em qual período, em qual tempo? Numa tarde, numa manhã, tá certo? Ou à noite, então é o tempo que foi ocorrido. Onde que aconteceu esta cena? Aí você vai dizer, no parque ou na praça, então é o espaço. E com quem? Quem que estava envolvida? Eu mais 3 amigos, são os personagens. Belezinha? Agora nós vamos aqui falar um pouquinho sobre o conto. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já leram conto? Então o conto, pessoal, é um texto relativamente pequeno. Ele é bem rápido para você saber diferenciar. Ele possui um enredo completo e até um clímax momento. Mais importante da história e a quantidade de personagens é pequena. Então o conto ele é rápido. É uma história narrada, mas bem rápida. Então, aqui nós temos a beleza total de Drummond. Preste atenção nesse pequeno conto. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante do seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo. E o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 pedaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos pararam à revelia dos condutores. E estes, por sua vez, perdiam toda capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro que durou uma semana, embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa. O Senado aprovou a lei de emergência proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada no salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada, nascer assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de apuro, acabou sem condições de vida. E um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando imortal. O corpo, já então enfesado, de Gertrude foi recolhido ao jazigo e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Então aqui, tá certo, um conto de Drummond, Beleza, a beleza fatal. Agora nós temos a estrutura da narrativa. As informações elas devem ser distribuídas dessa forma. Bom, nós temos no conto introdução ou apresentação, e aí você vem com as perguntas: com quem aconteceu, quando aconteceu e onde aconteceu. O desenvolvimento ou a complicação, né, o clima ali, o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. E aí, por fim, a conclusão, ou também conhecida como desfecho. Qual a consequência desse acontecimento? Então, a estrutura segue carregada de algumas perguntas que os senhores podem perceber, e aí fica mais fácil
Quando você coloca com quem aconteceu, já vai lembrar ali dos personagens, né? Quando aconteceu, aí lembra do espaço, do tempo, e aí você consegue fazer o teu texto, o teu conto aqui. Então, aqui na produção textual, sempre nós temos, ó, o início, que você pode usar as seguintes expressões, ó. Era uma vez, certo dia, certa manhã, numa tarde, certa noite, um belo dia, numa festa. Sempre que você for iniciar uma narrativa, você pode usar uma dessas expressões. E tem mais ainda. E o meio, né? Que vai é a parte que vai dar a sequência, né? Temporal. Então, de repente, quando, em seguida, nesse momento, a partir daí, depois de, antes de, você viu só? Né? As expressões já diz tudo, o meio é a parte, né, que a narrativa tem uma sequência temporal. E o fim? Para dizer quando você já está fazendo o desfecho da história. Foi então, por fim, finalmente, portanto, por isso, assim, nesse caso e por quê. Beleza? Então, para fazer a sua história. Tipos de conto, pessoal. Olha as imagens aqui. E aí, eu imagino que os senhores já façam ideia mais ou menos o que eu tenho aqui. Os contos fantásticos, os contos africanos. Então, vejam os tipos de conto. Contos de fadas ou conto maravilhoso são narrativas que possuem um elemento maravilhoso, é algo mágico, né? Ou sobrenatural. Vocês conhecem os anões, já viram os 7 anões, existe a Branca de Neve. Então ele fala aqui da questão mágica ou sobrenatural. Conto fantástico, as narrativas curtas que levam o elemento absurdo a cenários e personagens comuns do próprio cotidiano. Os contos falam sobre costumes também, sobre relacionamentos, então eles vêm carregados de experiências para a gente, sejam elas mágica, no mundo que você pode fantasiar, também tem as questões absurdas e conta também do nosso dia a dia, os nossos costumes, relacionamentos, todos você consegue encontrar nos contos também. Então, temos aqui o conto, né, africano. Aqui para vocês é Kirikou e a Feiticeira. Presta atenção nessa historinha aqui, ó. Kirikou havia nascido prematuramente, não só nascido, mas também conseguia falar, andar, tomar banho sozinho e fazer tudo que uma pessoa crescida faz, mesmo sendo um recém-nascido. Sua mãe então lhe conta que a aldeia onde eles vivem é amaldiçoada por uma feiticeira. Aí, deixa eu ver aqui. Carabá, que tirou toda a água e riquezas que eles possuíam e devorara todos os homens que iam tirar satisfações com ela. Revoltado com a situação em que sua aldeia se encontra, Kirikou decide que não quer ficar parado enquanto os homens da aldeia lutam e se escondem no chapéu de seu tio para poder chegar perto da feiticeira. Imagine uma criança prematura, mal nasce, já sabe falar e andar para enfrentar o quê? Ó, um obstáculo. Que obstáculo era esse, né? A feiticeira. Aí tem mais a sequência. Exemplos de narrativa. Ela saltou em meio da roda, com os braços na cintura, rebolando as ilhargas e bamboleando a cabeça. Ora para a esquerda, ora para a direita. Depois, como se voltasse à vida, soltava um gemido prolongado, estalando os dedos no ar e vergando as pernas, descendo, subindo, sem nunca parar com os quadris. Em seguida, sapateava, miúdo e cerrado, freneticamente.
Então, aqui é um trecho de Aloysio Azevedo, do Cortiço. Então, à medida que a leitura vai sendo feita, vocês conseguem imaginar aí? Sem nunca parar os quadris, em seguida sapateava. Como é que é sapatear? Então, a imaginação, ela consegue fluir à medida que você vai fazendo a leitura. E dentro aqui na capa, né, que é aqui nesse romance em HQs, né, em história em quadrinhos, aí você percebe o personagem de que ele está descrevendo, né? Olha só, você olha para a capa, já visualiza todos esses movimentos, essa questão dela estar sapateando, que ela está dançando, que ela está sensualizando, rebolando quadris e assim sucessivamente. Vamos mais aqui, Usa a imaginação. Né? Vai usando a imaginação. E porque lá no cantinho já tem um rapaz lá tocando, né? Um instrumento musical, violão, vamos dizer assim, né? E agora, o que nós temos aqui, hein? O que dá para fluir dessas duas imagens? Esta imagem nos dá a oportunidade de inúmeras narrações. Os senhores aí concordam? Nós temos duas imagens semelhantes. E o que dá para extrair daqui? Qual criação? Qual história? Que história você pode construir a partir das imagens? Elas são semelhantes, porém eu tenho o quê? O que vai diferenciar? Qual é o meu espaço? Quem seria o protagonista? Você pode até criar um nome, né? Pode colocar o nome ali protagonista, eu tenho espaço. Qual seria o enredo? Qual a sua imaginação hoje aí para criar um enredo aqui? Quem é que gosta de passear, de cavalgar aí no cavalo? Eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Eu tenho medo, eu acho... Gente, eu morro de medo... Né? Eu acho que vocês têm habilidades, né? Conseguem. Acho que fica até mais fácil para vocês criarem uma narrativa partindo aqui das imagens. E aqui parece um rodeio, né, Márcia? Exatamente. Eu ia falar que seria uma competição, né? Olha aí, quem está à frente, quem não está. Então é isso aí, pessoal. Dá para fluir a imaginação de vocês. É na narrativa que é possível fazer uso da nossa imaginação. Você pode criar, você pode inventar aquilo real ou aquilo absurdo também, que está na tua imaginação. Agora aqui outro, né? Agora vamos ver aqui, ó, né? Exemplo de charge, dentro que também faz parte da questão da narrativa, né? O chargista realmente traz consigo uma intenção de satirizar situações, né? Situada num contexto específico, tá bom? Ou seja, voltado para os problemas sociais acima de tudo. Ou seja, ele vai fazer uma crítica para chamar a atenção de quem? Do leitor. Olha só a temática dessa charge. Tem dizendo o seguinte: violência cresce no interior do país. Vai passando a carteira, caipira. Não falei para você que um dia o progresso chegava aqui, mulher? Então, ó, que progresso é esse? Que as pessoas não estão dispensando nem a parte do campo, né? Rural, sítio, eles estão invadindo tudo. Antigamente você ia para o campo para você ter uma tranquilidade, porque na cidade é mais violento, né? Tem mais violência. Você quer tranquilidade? Eu vou querer uma casinha no campo. O que vocês acham aí? Vocês concordam, pessoal? Como é que tá aí para vocês? É tranquilo? É mais calmo? Né? Tem essa questão da violência. E a vaquinha ali ainda está comendo capizinho, mas ainda está... O que está acontecendo? Não entendi nada. Não entendi nada, não estou entendendo. Beleza, então? Vamos embora. O que nós temos mais aqui? Um aspecto importante, pessoal, é que as intenções da charge, ora composta por uma linguagem verbal, como vocês viram, e não verbal, através das imagens, elas precisam estar em consonância. Com o quê? Com o conhecimento de mundo do interlocutor, visto que a interlocução somente se efetivará se a mensagem for entendida, como foi a questão apresentada para vocês agora. Por isso, ele precisa estar informado acerca do mundo que o rodeia, certo?
Então, para que eu compreenda uma charge, para que ela venha ter um humor, digamos assim, ela vem carregada de uma linguagem verbal, que é o que está escrito, e a linguagem não verbal, que é aquelas imagens lá que você consegue ver pela expressão do que está ali desenhado, né, para vocês. Então, as características do cartoon: o gênero textual de linguagem não verbal, humorístico, cômico, mistura imagens, palavras e sentido. Muitas vezes também traz um tom de ironia, de sátira e é atemporal. Exato. Agora temos mais outro, agora é o cartoon, ó, que não foge muito da charge. Por favor, o senhor poderia me dar uma... Ele fica muito puto da vida, irritado. Informação! Então, o que você diz aí? A pessoa nem presta atenção, não tá nem aí. Ele pensa que o rapaz vai pedir o quê? Esmola, né? Uma ajudinha, mas ele só quer uma informação. O santo nem olha. Tá pensando que tá dando uma... como ele tá agradando, mas ele fez o rapaz ficar chateado. Então, aqui quer dizer o que o cartoon? Se apresenta como uma espécie de anedota gráfica, em que nele podemos presenciar a linguagem verbal associada à não verbal. No que tange a intenção, ou seja, a finalidade discursiva, o objetivo do gênero em questão é a de satirizar costumes humanos. Ali, ó, nem prestou atenção. Será que realmente está preocupado com o outro? Será que ele dando uma esmola está ajudando? É representado por pessoas comuns, abordando situações atemporais e universais, sem se preocupar com o contexto específico da atualidade ou do momento. Beleza? E agora, vamos lá para a nossa hora de produzir, que é o trabalhando o gênero. O que você vai produzir? Olha só, conte sua história. Eu acho que é uma atividade bem interessante para vocês. O que nós temos no primeiro momento? Imagine que sua história será publicada num livro e deverá convencer o leitor de que vale a pena emocionar-se com suas lindas experiências, né? Então, vocês vão criar, vocês vão imaginar, digamos que vai ser lançado, aí você vai precisar vender a sua história, o seu livro. Como você faria? Qual seria aquele momento impactante? Onde aconteceria? E aí o enredo? Ia trabalhar em cima de quê? Quem seria o protagonista? Em qual tempo aconteceu? Você vai contar a sua história. E sempre lembrando também, pessoal... segundo momento, depois eu falo. No segundo momento, nós temos... primeiro, escolha onde publicar a sua produção. Onde é que vai ser publicada? Vai ser no Facebook? Será que eu vou ter muitas visualizações ali, hein? Vai ser um vídeo, áudio, um podcast, eu vou organizar, né? Entre outros. 2. Todas as histórias devem ser reunidas e organizadas por títulos e o autor construindo um livro, Os Alunos da NASA. Olha só. 3. Será lançado, publicado, socializado na comunidade escolar. Local, a própria escola ou associação, né? Um espaço que dê para compartilhar com várias pessoas. Exatamente. Então, a aula foi tranquila, eu acho que muita informação para vocês. Quando fala em contar a sua história, eu acho que fica até mais interessante. E sempre lembrando, né, Márcia, que os professores têm nos enviado as atividades de vocês e cada uma mais caprichada que a outra. Vocês estão de parabéns. Ali a turma da professora Dolores tem enviado sempre as atividades têm chegado aqui pra gente e outros professores também. João Não deixem Carlos, de fazer. João Rosângela. Carlos. São muitos, são tantos professores que mandam, gente, que a gente fica meio assim de citar um e esquecer os outros, mas são vários. Tudo que vocês têm feito tem sido enviado pra gente. Olha, parabéns. Conta a sua história agora. Tá certo? Uma boa produção. Então, amados, ficamos Tchau. por aqui e até daqui a pouco.